Quantos já foram abençoados hoje aqui, nessa noite? Mas Deus tem mais para você nessa noite, com certeza. No começo da semana, o pastor me mandou uma mensagem. Falou: ó, Paulo, é você que prega. Se você não for pregar, já avisa logo antes, tal, que dá pra... Aí eu falei assim, falei assim, Deus, estou fazendo tanta coisa, estou estudando, voltei a estudar, fazendo um curso pela empresa. Falei assim, acho que eu vou falar para o pastor que eu não vou querer pregar não. Mas Deus começou a incomodar meu coração, tocar no meu coração. Você vai pregar. Glória a Deus. Você vai pregar. Eu falei, tá bom, Deus, não vou fugir. Não vou fugir, não vou me esconder. Quando Deus nos comissiona algo, nós não devemos fugir. Nós temos que ouvir a voz do Espírito. Então, se essa noite eu estou aqui, é porque Deus tem algo para você através da minha vida. Quando nós nos dispomos a fazer algo para Deus, Ele nos usa. Então, a palavra que eu tenho para vocês hoje é diretamente do trono da graça, diretamente de Deus para você. Então, eu te peço que um pouquinho de atenção, um pouquinho de paciência. O texto é um pouco grande, mas eu gostaria que você emprestasse seu ouvido para mim por 20 minutos. A palavra é muito rápida, mas por 20 minutos. Eu gostaria que você desconectasse dos seus afazeres, do que tem para fazer na segunda, o que você tem para fazer na semana, e se concentrasse simplesmente na palavra de Deus e aquilo que Ele quer falar para você. Então eu te peço que você curve sua cabeça. Eu vou orar mais uma vez rapidinho, para que a palavra do Senhor venha como flecha ao seu coração e você possa ser tocado por ela. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tão grande salvação. Nós te louvamos porque Tu não ocultaste de nós a Tua palavra, Tu não ocultaste de nós, ó Pai, o Teu Espírito. Ó Pai, nessa noite eu te peço, Deus, que o Senhor toque corações nessa noite, e que a Tua palavra, Deus, possa produzir frutos, ó Deus, para a eternidade. Amém. Pai, toca vidas nessa noite. Abra os céus, ó Pai, sobre este lugar, o nosso intelecto, em nome de Jesus. Amém. O tema da pregação hoje é restaurando a adoração. Eu estudando a palavra de Deus na madrugada, acho que foi na quinta-feira, estudando, e Deus começou a me dar essa palavra. Eu tinha uma outra palavra sobre a presença de Deus, estava quase pronta a palavra. Deus falou assim para mim, e até eu anotei aqui: não existe a presença de Deus sem antes haver uma restauração. Não existe. Eu falei, meu Deus, mas que é isso? Para que nós possamos provar a presença de Deus, tem que haver em nós uma consciência. Tem que haver em nós uma consciência de onde nós estamos, de como nós estamos. Então Deus foi muito claro, até eu compartilhei com a Pri de manhã. Não existe a presença de Deus sem antes haver uma restauração. E Deus me levou ao livro de 2 Crônicas 33. Vamos lá, 34. Aliás, 34. Que fala de um rei chamado Josias. Josias foi filho de Amon e neto de Manassés. Dois péssimos exemplos, que um pouquinho mais atrás, no 33, vai falar assim, que Manassés fez o que o Senhor reprova. Um pouquinho mais na frente, também no reinado de Amon, vai falar que Amon começou bem assim: Amon também fez o que o Senhor reprova. Mas Josias, quando nós começarmos a ler, você vai ver que a palavra do Senhor vai dizer: Josias fez o que o Senhor reprova. Então Josias, ele tinha dois péssimos exemplos.
mas ele resolveu seguir um outro exemplo. Vamos lá, pegue suas Bíblias. É um texto bastante longo, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, mas nós vamos ler para entender essa história. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. Então ele fez o que o Senhor aprova. Ele não andou no caminho do seu avô, não andou no caminho do seu pai, mas andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, ele era reto. Ele foi reto. E fala assim, continua: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem. Ó jovens, vocês não estão por aqui por acaso, hein? Deus não trouxe vocês aqui por acaso hoje. Vocês não estão sentados, era para vocês estar lá na sala, mas vocês estão aqui, preste muita atenção. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares de Balins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficava acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal. Os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Vamos um pouquinho, vamos lá no 8, para não ficar muito longo. Aí fala assim lá no 8: no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho de governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor seu Deus. Vamos um pouquinho mais para frente, para não ficar cansativo. Vamos lá, vamos para o 14. Fala: o livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Euquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. Euquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e a entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata como estava no templo do Senhor e confiaram aos seus supervisores os trabalhos. E acrescentou o sacerdote Euquias, entregou um livro, e Safã leu um trecho do livro para o rei. Assim que o rei, preste bem atenção, assim que o rei ouviu a palavra da lei, rasgou as vestes e deu estas ordens a Euquias, ao Aicã, filho de Safã, e Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã, aos auxiliares real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelos remanescentes de Israel e de Judá, acerca do que está escrito no livro que foi encontrado. Vamos mais um pouquinho para frente, no 23. Depois disso, eles foram consultar o Senhor através de uma mulher, através de uma profetisa chamada Hulda, que lhe disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que ouviu a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer a desgraça sobre este lugar, sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas nos livros que foi lido na presença do rei de Judá,
porque abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu, fala assim, coração aberto, e você se humilhou diante de Deus quando ouviu que Ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes, chorou na minha presença, e eu ouvi, declara o Senhor. Portanto eu reunirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão as desgraças que eu trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Vamos lá no 31. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a tua alma, os mandamentos e aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo a palavra da aliança escrita nesse livro. É uma passagem realmente muito linda, em que Deus falou bastante comigo, e nós traçamos um paralelo com a época. Nós olhamos para a luz da palavra, nós falamos, esse é um texto antigo, texto muito longe da nossa realidade, da nossa atualidade. Mas quando nós vemos Judá, Israel, eles viviam um tempo mergulhado na idolatria e na adoração a outros deuses. Eles viviam tempos distante da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós vemos aqui que ela foi esquecida. Eles deixaram de lado tudo o que essa palavra dizia. Eles se afastaram. E por uma infelicidade, Manassés, inteligente, começou a construir postes ídolos, a prestar adoração aos outros deuses, a queimar incensos a outros deuses, e foi trazendo isso até seu filho Amon. Amon também seguiu esse exemplo, queimou incenso aos outros ídolos, fez postes ídolos, se prostraram diante de imagens feitas por mãos humanas. Nós não vivemos uma realidade tão distante assim quanto nós olhamos para os dias atuais, em que a palavra de Deus ela tem perdido sentido, em que as pessoas não têm dado importância à palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo muito difícil, um tempo parecido muito com esse tempo de Judá, Israel, que nós acabamos de ler aqui. Nós não precisamos ir muito longe. Foi comemorado agora o carnaval. Quantas coisas horríveis apareceu. Você pega seu celular, às vezes você está rolando e aparece cada imagem horrível, pessoas profanando a Deus, pessoas prestando culto descaradamente a outros deuses. Antes era oculto, né? Hoje mais não. Hoje está se tornando algo normal, algo corriqueiro. E nós estamos num tempo que nós temos, como cristão, olhar de forma diferente. Não olhar de forma como o mundo enxerga, como o mundo está enxergando isso, como uma simples cultura. Isso é cultural, isso já vem de longe. Não é, amados, não é. E os olhos de Deus, eu creio que os olhos de Deus vão olhar para esse lugar, olhar para essa nação, tem se entristecido tanto quanto esse tempo, tempo difícil. Mas nesse tempo Deus levanta um menino. Seu pai morre, Amon morre. Depois de rei no trono,
com 8 anos de idade, ainda muito jovem, a palavra diz, com 8 anos de idade, ele acende o trono, ele passa a reinar sobre Israel, sobre Judá. E a palavra do Senhor vai dizer que no 8º ano do seu reinado, vocês se acham novo para estar falando do amor de Deus, novos para buscar o Senhor? Ele, com apenas 16 anos, ele começou a buscar a Deus. O que acontece quando uma pessoa começa a buscar a Deus? O que acontece quando nós começamos a buscar a Deus? Deus, ele começa a revelar seu desejo, ele começa a revelar, ele começa a revelar. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vemos os nossos pecados, nós vemos as nossas falhas, nós vemos as nossas infidelidades, nós vemos os nossos defeitos. Então, com certeza, quando o rei começou a buscar a Deus, Josias começou a buscar a Deus, Deus começou a se revelar para ele. E aí ele começou a buscar a Deus, mais de Deus, e ele começou a olhar para a nação. Ele viu que aquilo que estava acontecendo não era nada daquilo que ele estava vendo em Deus. E ele começou a buscar, aí a palavra vai dizer assim, que no 12º ano do reinado dele, ele toma uma decisão importante. Ele começa a destruir tudo, a purificar Judá e Jerusalém. Ele começa a tirar tudo. Então Deus mostra para ele, mostra a imperfeição daquele reino, mostra os pecados, começa a mostrar o pecado, e ele já deslumbra que lá no 12º ano do seu reinado, ele toma a decisão mais importante que ele poderia tomar. Ele vai e começa a purificar Jerusalém, destruindo tudo que o seu avô, tudo que o seu pai tinha feito, e fazendo aquilo que o Senhor aprovava. Meus amados, nessa noite, Josias nos deixa lições importantíssimas. Lições importantíssimas que nós devemos nos atentar. E a primeira, aqui, ele fala que Josias, ele tirou todos os ídolos, saiu quebrando Jerusalém, Israel, saiu destruindo tudo. Traçando um paralelo com a nossa vida hoje, o que nós temos que tirar das nossas vidas? O que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, tudo que toma o lugar de Deus. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? É rede social? É o ativismo? É a correria do dia a dia? Muitas das vezes é o seu desleixo com a palavra. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Para ver a presença de Deus, é necessário restaurarmos a adoração. E tudo aquilo que rouba a adoração a Deus, tudo aquilo que rouba a adoração a Deus, é idolatria, é o altar a outros deuses. Então nessa noite eu te convido a guardar esse primeiro ponto. Precisamos tirar das nossas vidas os que está tomando o lugar de Deus. E no 18º ano ele começa a restaurar o templo do Senhor. Vai falar bem assim: no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, junto com Joabe, filho de arquivista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. A palavra do Senhor disse que nós somos templos. A palavra do Senhor disse que nós somos templo do Espírito Santo. Semana passada, estava lendo um livro que é do pastor Ezequiel, irmão do G, que fala sobre a presença do Senhor. E ele colocou uma frase assim que me chamou bastante atenção.
muito atenção, que fala bem assim, até anotei: Ele deixou os céus e os grandes palácios, feitos por mãos humanas, de ouro, e veio morar dentro de nós, homens feitos por suas próprias mãos. Então Ele deixou toda a sua glória e veio habitar em mim e você. Naquela época eles restauraram, eles começaram a restaurar o templo. Se a palavra de Deus fala que nós somos hoje o templo, nós somos a habitação do Espírito Santo, o que você tem feito com esse templo? O que você precisa restaurar nessa noite? O que você precisa retirar desse templo para receber essa habitação do Espírito, para que o Espírito do Senhor possa estar falando sobre ele, para que você possa estar mostrando o Espírito de Deus sobre você. O que você está fazendo com esse templo? O que você tem feito? O que você tem trazido para esse templo? Amados, eu tenho entendido da parte de Deus que é um tempo de restauração, é um tempo de nós voltarmos ao verdadeiro Evangelho, voltarmos à palavra na sua essência, voltarmos os olhos para as coisas que são do alto. Nós vivemos tempos difíceis, tempos terríveis, em que se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos voltando os nossos olhos para outras coisas, e essas coisas podem tomar o lugar de Deus. A palavra no início vai falar assim, Josias, ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda, ele foi reto. E é esse tipo de pessoa que Deus tem levantado nesse tempo. A palavra do Senhor diz que Ele está a procurar verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É esses que Ele tem procurado, homens comprometidos com a palavra, homens que as pessoas ao olharem possam ver Jesus, possam refletir a Jesus, pessoas totalmente restauradas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. O que você tem feito com esse templo? O que você tem feito com esse templo? Aí nós formos ler, que eu li só alguns versículos, nós vemos que eles ajuntaram os sumos sacerdotes, ajuntaram pessoas para restaurar o templo, para ajuntar ouro, ajuntar prata, para que eles viessem restaurar o templo. E nessa restauração, quando eles estão restaurando, quando eles estão trabalhando, eles encontram o livro da lei. Olha para você ver como é que eles estavam tão longe. Eles estavam com o livro da lei dentro da igreja, mas estavam longe da palavra. Amados, quantos estão dentro das igrejas? A palavra está aqui e estão longe da palavra. Quantos têm usado a palavra de Deus como amuleto? Se eu for no culto, minha semana vai ser abençoada. Amém, vai ser, porque Deus é bom, Deus é um Deus de misericórdia. Mas a palavra de Deus se tornou amuleto para ela. A palavra de Deus já não tem mais o mesmo peso. Está dentro da igreja, mas nada da palavra, mais vazio. Mais vazio. Aí eles vão e encontram a palavra de Deus. Encontra a palavra, o livro da lei. E o engraçado, que as pessoas têm aquela, sabe aquela, como é que fala? Vamos lá. Aquela caixinha que tem um monte de versículo, Caixinha de promessa. Cara, só tem versículo fera lá dentro. Só versículo bom. Aí você vai lá, pai, tirar. Mas esse não serve para hoje não, né? Quando eu não tinha entendimento, eu fazia isso também, gente. Eu vou falar que não, que eu fiz isso.
Mas Deus, Ele nos traz um entendimento que não funciona. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos impulsiona. É esse tipo. A palavra de Deus é assim, ela nos confronta. Mas as pessoas não têm buscado isso ultimamente. As pessoas vão na igreja para achar conforto, achar uma palavra de prosperidade. Mas não, a palavra de Deus é muito mais que isso. A palavra de Deus é muito mais que isso. Então eles encontram esse livro da lei e vão correndo mostrar para o rei. Aí chega perante o rei e Euquias lê a palavra. Safã lê os trechos do livro da lei. Assim que o rei ouviu a palavra, ele rasgou as vestes. E rasgar as vestes significa humilhação. Ele se humilhou perante a Deus. Ele rasgou as suas vestes. Quando nós nos encontramos com a palavra da verdade, ela tem que produzir algo em nós. A palavra do Senhor, ela tem produzido algo na sua vida? Ou você tem vindo de domingo a domingo, aqui, ouve a palavra, volta para casa, continua vivendo da mesma forma, não traz transformação, não traz nada? O que nós podemos aprender com o rei Josias aqui hoje é total diferente. Faz total diferença em nossas vidas. Ele ouve a palavra, aquilo lá vem no coração dele, ele fala: meu Deus do céu, eu imagino ele. O que nós temos feito com a palavra? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado diante de nós? Imagine o desespero dele. Ele vai: meu Deus do céu, o que nós podemos fazer com isso? Mas ele toma uma atitude importante. Ele: vamos ver se tem alguém, vamos consultar o Senhor para ver o que a gente pode fazer. E aí ele vai atrás de Uda. Ele fala bem assim no 21: vão consultar o Senhor por mim e pelos remanescentes de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra de Deus e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Seu avô e seu pai, Euquias, e aqueles que o rei tinha enviado com ele, foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pela guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. E aí Uda disse: por que abandonaram e queimaram incenso aos outros deuses? Provocaram a ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas mediante a atitude de Josias, ela fala bem assim, que Deus manda falar para ele: já que seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra seus habitantes, você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Essa é a nossa atitude. Tem que ser a nossa atitude ao ouvir a palavra de Deus. Ela fala aqui, já que você abriu seu coração. Amados, você está com o coração aberto e receptivo para ouvir Deus falar? Você tem aberto seu coração para a palavra de Deus? É uma atitude maravilhosa desse rei. Abriu o coração, rasgou a sua veste, se humilhou perante o Senhor. E aí vai falar assim, portanto, eu reunirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão as desgraças que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. O que você tem feito quando recebe
A palavra de Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ouve a palavra, abra o seu coração, traga ela para dentro de si, começa a vivenciar a palavra. Não esqueça da palavra depois de 2 dias. Não esqueça da palavra depois de 2 dias. Olha, eu sempre brinco, né? Eu sempre falo assim: amados, o que foi pregado no culto de domingo? Você lembra? Você lembra do que foi pregado domingo? Se você depois de 2 dias não lembra da palavra, ou depois de uma semana, como é que você vai praticar a palavra? Você está com o coração aberto e receptivo à palavra? Não, você não está. A palavra você tem que receber. Na semana você tem que mastigar ela. Você tem que ver, porque é Deus falando, amados. Não é brincadeira, não é brincadeira. Nós temos que parar de brincar de ser cristãos, porque não é brincadeira, não é brincadeira. O inimigo não está de brincadeira. E é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos traz vida, é a palavra que nos coloca diante de Deus, é a palavra que nos coloca diante do nosso pecado, das nossas falhas. Ela que vai mostrar onde nós devemos mudar, onde nós devemos nos enquadrar. Então nós estamos recebendo aqui o verdadeiro alimento. Nós nos alimentamos e tendo essa palavra, ela tem que estar sobre o nosso coração, ela tem que estar sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos dia a dias, no seu trabalho, na sua casa, sobre os seus filhos. É ela que vai apontar o caminho que você deve seguir. Como você tem tratado a palavra de Deus? Você tem esquecido dela? Ela tem estado na sua estante ou só na gaveta, como um amuleto para você olhar: opa, Deus está ali. Deus está levantando verdadeiros adoradores. Deus está levantando pessoas comprometidas com a palavra, pessoas que não querem viver mais o raso, mas sim viver a profundeza do Evangelho, a profundeza, ó Pai, do Espírito Santo. Não existe, como eu já falei aqui, não existe presença de Deus sem antes haver uma restauração em nós, um entendimento claro daquilo que Deus quer para as nossas vidas, um entendimento claro do que é santificação, do que é buscar a Deus. Mas Deus, nesse tempo, está levantando pessoas que, assim como o rei Josias, buscou a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que venha exalar o perfume de Cristo. Eu creio que aqui tem várias pessoas nessa noite, amém? Amém. Pessoas que irão refletir a Deus nas suas atitudes, no seu trabalho, no seu dia a dia. Pessoas que irão fazer a diferença no seu tempo. Pessoas que vão olhar para a palavra de Deus e vivê-la realmente. É isso que Deus tem procurado. É isso que os olhos de Deus têm procurado sobre a terra. E eu separei alguns versículos que falam sobre a palavra de Deus, sobre a importância da palavra. Eu gostaria de citar alguns rapidamente. Em Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lá em Salmo 119, 9 também fala assim: ó jovens, preste atenção, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a
tua palavra. Lá em Lucas 11:28 também fala assim, mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lá em Mateus 24:35 fala bem assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque a palavra do Senhor, ela é eterna. Ela é eterna. E nós, voltando para o texto aqui, que eu queria parar com vocês, fala bem assim, no 31, ele tomou o seu lugar, e na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, e obedecer de todo o coração, e de toda a tua alma, os seus mandamentos, os seus testemunhos, e ao seu decreto, cumprindo as palavras da aliança, escrita naquele livro. Então, depois de fazer tudo isso, de ouvir aquilo que o Senhor desejava, ele fez uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com Deus, se comprometendo a seguir e obedecer de todo o coração e de toda a sua alma a Jesus. Nessa noite, eu desafio você a fazer essa oração. Eu desafio você a fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Eu desafio você a começar algo novo em sua vida. Eu desafio você a ouvir a voz de Deus. Eu desafio você a buscar a essência, a verdadeira essência da palavra, a abrir seu coração, a rasgar as suas vestes. Nessa noite eu te desafio, e aqueles que estão dispostos a isso nessa noite, eu gostaria que vocês colocassem de pé. Aqueles que estão dispostos a renovar a sua aliança com Deus, mediante a luz da palavra que foi exposta aqui nessa noite, a jogar tudo aquilo que impede a adoração genuína a Deus, a tirar tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Aqueles que estão dispostos a restaurar o templo do Senhor, porque a palavra diz que nós somos templos do Deus Altíssimo. Aqueles que estão dispostos verdadeiramente a assumir que é templo do Senhor, que é templo do Espírito Santo. Gostaria de desafiar aqueles que ouviram a palavra e rasgaram seu coração, não somente as vestes, mas abriram o seu coração, e entenderam que não há a presença de Deus sem antes nós nos reconhecermos como pecadores, como falhos. Se nós não reconhecemos a total dependência que nós temos em Deus, aqueles que buscam a estar diante de Deus nessa noite, eu desafio você a fazer uma aliança com Deus nessa noite, a renovar a sua aliança. É dia de renovação, é um dia de restauração. Se você está aqui nessa noite, se você ouviu a palavra, se Deus te trouxe aqui, eu não sei como é que você está, eu não sei como é que anda a sua vida, eu não sei como você tem estado diante da palavra do Senhor, mas hoje, essa noite, Ele está te dando a direção.
Ele está te mostrando o caminho que você deve seguir. Em meio de uma geração, em meio de uma nação corrompida, de uma nação que tem adorado outros deuses, Ele te escolheu para que você estivesse aqui nessa noite para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele te escolheu porque você tem uma importância no mundo, você tem uma importância no reino, você é importante para Deus. Ele te trouxe aqui porque Ele quer estar perto de você, Ele quer fazer uma aliança com você, Ele quer te ver caminhando lado a lado. Amados, veio um temor no meu coração quando eu comecei a ler essa palavra. Eu falei, meu Deus do céu, nós vivemos esse tempo, nós vivemos tempos difíceis, tempos terríveis, e nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus, nós precisamos estar enraizados em Deus, enraizados na sua palavra. Como nós vamos suportar esse tempo se nós não estivermos firmes, não estivermos alicerçados na palavra de Deus? E Ele tem nos dado essa oportunidade, dia após dia, Ele tem nos dado essa oportunidade, domingo a domingo. E o que você tem feito com essa oportunidade? Mas hoje nós estamos